Enterrei meu marido há 6 meses. Ontem eu o vi no supermercado. Corri até ele chorando. Ele me olhou confuso. Desculpe, acho que a senhora me confundiu. Mas a voz era idêntica, as marcas no rosto. Tudo. Eu o segui até a casa dele. O que eu descobri foi... Meu coração parou quando o vi. Ali, entre as prateleiras de enlatados do atacadão, estava Osvaldo, meu marido. O homem que eu enterrei há 6 meses em um jazigo de mármore italiano que custou 89 mil. O homem por quem chorei até não ter mais lágrimas. O homem que deveria estar morto. Mas ele estava vivo, segurando uma cesta de compras, conferindo o preço do feijão. Deixei cair a garrafa de azeite que segurava. O vidro explodiu no chão, óleo dourado espalhando-se pelo piso branco. As pessoas olharam. Eu não me importei. Minhas pernas se moveram sozinhas, correndo por aquele corredor como se eu tivesse 20 anos de novo, como se o tempo não tivesse transformado meu corpo em algo mais lento, mais pesado. Osvaldo! Gritei, e minha voz saiu estranha, misturada com um soluço que vinha de algum lugar profundo do meu peito. Osvaldo, meu Deus, você está vivo! Ele virou, e quando aqueles olhos encontraram os meus, senti o mundo inclinar. Era ele. A mesma cicatriz na sobrancelha esquerda da vez que caiu da moto aos 20 anos. O mesmo nariz um pouco torto, quebrado em uma briga de bar que ele nunca gostava de comentar. A mesma mancha de nascença no pescoço, pequena, mas que eu conhecia como conheço as linhas da minha própria mão. Estendi os braços. Queria tocá-lo, abraçá-lo, sentir que aquilo era real e não algum tipo de delírio da minha mente solitária. Mas ele deu um passo para trás. Desculpe, senhora, disse com aquela voz rouca que ouvi por 43 anos. A voz que me acordava de manhã, que brigava comigo por causa de dinheiro, que sussurrava que me amava nas madrugadas frias. Acho que a senhora está me confundindo com alguém. Confundindo? Não, Osvaldo. Sou eu, Helena, sua esposa. Peguei meu celular com mãos trêmulas, procurando desesperadamente uma foto nossa. Encontrei uma do último aniversário dele, antes do acidente. Mostrei a tela para ele, aproximando demais do seu rosto. Olha, somos nós. Você não me reconhece? Ele olhou para a foto. Seus olhos se estreitaram por um segundo. Apenas um segundo. E depois ele balançou a cabeça, aquele movimento gentil, mas firme que conheci tão bem. Sinto muito. Meu nome é Roberto. Roberto Almeida. Nunca vi essa foto na vida. Ele colocou a mão no meu ombro, um toque breve, quase paternal. A senhora deve estar passando por algo difícil. Talvez devesse sentar um pouco, tomar uma água. Roberto? Roberto Almeida? Eu o observei com mais atenção. A roupa era diferente. Osvaldo sempre usava camisas sociais, mesmo nos fins de semana. Esse homem vestia uma camiseta desbotada do Flamengo e calça jeans surrada. Os sapatos eram tênis velhos, não os mocassins de couro que Osvaldo adorava. Mas o rosto... Meu Deus, o rosto era idêntico. O dedo, sussurrei, apontando para a mão esquerda dele. Mostra sua mão esquerda. Ele franziu a testa, confuso, mas ergueu a mão. E lá estava, o dedo mindinho torto, quebrado quando Osvaldo tinha 15 anos tentando consertar o telhado da casa da mãe. Senti meu estômago revirar. Olha, senhora, eu preciso ir, disse ele, já se afastando. Espero que a senhora fique bem, mas eu realmente não sou quem você pensa que sou. Ele empurrou o carrinho, virando o corredor em direção ao caixa. Fiquei ali parada, tremendo, enquanto uma funcionária vinha limpar o azeite derramado. As pessoas passavam por mim, lançando olhares de pena ou incômodo. Eu deveria ter ido embora, deveria ter procurado ajuda. Mas algo dentro de mim, aquela voz que sempre me alertou quando algo estava errado, a mesma voz que eu ignorei tantas vezes ao longo da vida, gritava que aquilo não era coincidência. Segui-o. Mantive distância, escondendo-me entre as prateleiras como uma ladra. Vi quando ele pagou as compras com dinheiro vivo, recusando a nota fiscal.
Vi quando saiu do mercado e entrou em um Gol branco velho com uma amolgação na porta traseira. Anotei a placa mentalmente. MZK 38847. Entrei no meu carro, o Honda Civic que Osvaldo tinha me dado 2 anos antes de morrer, e o segui pelas ruas da cidade. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia segurar o volante. Passamos pelo centro, pelo bairro onde morávamos, e continuamos em direção à Zona Oeste, uma área que eu raramente visitava. Ele estacionou em frente a uma casa simples, pintada de verde água, com um jardim pequeno e grades brancas. Uma casa comum, anônima. Ele desceu do carro carregando as sacolas de compras, e então a porta da frente se abriu. Uma mulher apareceu. Mais jovem que eu, devia ter uns 50 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo. Ela sorriu ao vê-lo. Não um sorriso educado de vizinha, um sorriso de esposa. Ela o beijou na bochecha, pegou uma das sacolas. E então 2 crianças correram pela porta. Um menino e uma menina, talvez com 8 e 10 anos. Eles pularam nele gritando: "Vovô! Vovô trouxe o sorvete?" "Vovô." Ele riu. Aquela risada de lado que conheci tão bem. Entraram todos juntos na casa. A porta se fechou. Fiquei sentada no carro, estacionada a uns 50 metros dali, enquanto o sol da tarde entrava pela janela e esquentava meu rosto molhado de lágrimas que eu nem sabia que estava derramando. 43 anos de casamento. 6 meses de luto. Noites inteiras chorando sozinha, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o cheiro dele. E ele estava aqui, vivo, com outra família, com netos que eu nunca soube que existiam. Peguei meu celular e tirei fotos da casa, do carro, da placa. Minhas mãos tremiam tanto que metade das fotos ficou embaçada. Mas consegui algumas nítidas. Quando a luz do dia começou a diminuir, liguei o carro e dirigi para casa em piloto automático. Não lembro da viagem. Só lembro de estacionar na garagem e ficar sentada no escuro, olhando para as fotos no celular, comparando com as antigas fotos de Osvaldo. Cada detalhe batia, cada marca, cada traço, cada imperfeição. Entrei em casa, a casa grande e vazia que Osvaldo me deixou, ou melhor, que me foi deixada quando ele morreu. Sentei na sala ainda com as luzes apagadas, e foi então que uma pergunta atravessou minha mente como um raio gelado. Se Osvaldo está vivo, quem diabos nós enterramos? Se você quer saber como essa história perturbadora se desenrola, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Porque o que eu estava prestes a descobrir ia muito além do que minha mente conseguia processar naquele momento. Passei a noite inteira acordada. Sentada à mesa da cozinha, com o abajur aceso, esparramei todas as fotos que tinha de Osvaldo. Fotos do nosso casamento, dele ainda jovem com aquele terno marrom que alugamos porque não tínhamos dinheiro para comprar um. Fotos dos aniversários do Marcelo, nosso filho. Fotos de viagens, de churrascos, de natais. E ao lado, na tela do celular, as fotos que tirei hoje à tarde. Zoom, mais um. Comparei cada centímetro. A cicatriz na sobrancelha, idêntica. O formato da orelha esquerda, um pouco maior que a direita, igual. A mancha de nascença no pescoço em forma de pequena vírgula, exatamente no mesmo lugar. Até a forma como ele sorria de lado, mostrando mais os dentes do lado direito, absolutamente igual. Peguei uma lupa que usava para ler bula de remédio e examinei uma foto antiga de Osvaldo sem camisa, tirada numa praia em Ubatuba há 15 anos. Lá estava o pequeno sinal escuro perto da clavícula. Ampliei a foto do celular onde Roberto estava se virando para pegar a sacola do carro. A camisa tinha se levantado um pouco. O mesmo sinal, no mesmo lugar. Impossível. Mas gêmeos não teriam as mesmas marcas de nascença, certo? Cicatrizes não são genéticas. E aquele dedo quebrado? Levantei, andei pela casa, voltei para a mesa. O relógio da parede marcava 4h20 da manhã. Lá fora, a cidade ainda dormia. Peguei o álbum de fotos de casamento. Passei os dedos pelas imagens desbotadas. Ali estava Osvaldo aos 25 anos,
magro, sorridente, com aquele bigode fino que depois raspou. Ali estava eu, com meus 22, usando um vestido branco simples que minha mãe costurou, o cabelo preso com flores naturais. Éramos pobres. Ele trabalhava como ajudante em uma loja de materiais de construção. Eu era costureira. Morávamos em um quartinho alugado que mal cabia à cama, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Quando Marcelo nasceu 3 anos depois, as coisas começaram a melhorar. Osvaldo tinha talento para vendas. Em 10 anos, passou de ajudante a gerente. Em 20 anos, já era dono de 3 lojas de material de construção espalhadas pela cidade. Nossa vida mudou. Casa própria, carro, viagens ocasionais. Mas Osvaldo viajava muito a trabalho. 2, 3 vezes por mês. Ficava fora 4, 5 dias. Fechando negócios, dizia. Visitando fornecedores. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Ele sempre voltava cansado, estressado, reclamando de reuniões e estradas. Trazia presentes para mim e para Marcelo. Dizia que sentia nossa falta. Agora, olhando para trás com essa nova lente de horror, cada viagem parecia uma mentira cuidadosamente construída. Quando o sol nasceu, eu ainda estava sentada à mesa, rodeada de fotos. Peguei o celular e liguei para Marcelo. Ele atendeu no 5º toque, voz embargada de sono. Mãe, são 6 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Preciso que você venha aqui. Agora. Agora? Mãe, eu tenho reunião às 9. Marcelo. Minha voz saiu firme, carregada de algo que meu filho raramente ouvia. Venha agora. É sobre seu pai. Silêncio do outro lado. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você precisa fazer terapia. Esse luto prolongado não é... Eu vi seu pai ontem. Outro silêncio, mais longo. Mãe, o que você tomou? Esqueceu de tomar algum remédio? Marcelo, eu vi seu pai vivo no supermercado e o segui até a casa dele. Preciso que você venha aqui agora e me ajude a entender o que está acontecendo, porque ou eu estou enlouquecendo, ou... Já vou. Fica aí. Não sai de casa. Não faz nada. Eu já vou. Ele desligou. Fui tomar banho, trocar de roupa. Quando me olhei no espelho, assustei. Olheiras profundas, cabelos desgrenhados, lábios rachados. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Marcelo chegou 40 minutos depois. Usava roupa de academia. Devia ter saído de casa correndo. Entrou sem bater, me encontrou de volta à mesa da cozinha. Mãe, o que aconteceu? Ele puxou uma cadeira, sentou ao meu lado, segurou minha mão. Seus olhos estavam preocupados, aquela preocupação que filhos têm quando acham que os pais estão perdendo a cabeça. Mostrei as fotos. Primeiro as antigas, depois as novas. Expliquei cada detalhe. A cicatriz, a mancha, o dedo quebrado. Falei do encontro no supermercado, de como ele me tratou como estranha, do nome falso, da casa, da mulher, das crianças. Marcelo olhou as fotos em silêncio. Sua expressão foi mudando. De preocupação para confusão, de confusão para algo que não consegui identificar. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele ampliou uma das fotos. É impressionante mesmo a semelhança, disse finalmente, devolvendo meu celular. Mas mãe, pessoas se parecem. Eu já vi 3 caras que poderiam ser meus irmãos gêmeos no shopping. Marcelo, não é semelhança. É ele. Mãe, nós enterramos o papai. Você estava lá. Eu estava lá. A Patrícia, os tios, os amigos dele. Todo mundo estava lá. Um caixão fechado. Sussurrei. Nós enterramos um caixão fechado. Marcelo passou a mão pelo rosto, cansado. Porque o corpo estava... Você sabe. O acidente foi violento. Os médicos disseram que era melhor assim, que você não deveria ver... Você viu? O quê? Você viu o corpo do seu pai? Com seus próprios olhos? Marcelo desviou o olhar. Não. Mas os documentos estavam todos lá. O IML liberou o corpo, tinha atestado de óbito, tudo certinho. Quero ir até essa casa, disse levantando. Agora, você vai comigo. Mãe, isso é loucura. A gente não pode simplesmente invadir a casa de um estranho. Então você acha que é um estranho? Ele hesitou.
Eu acho que você está traumatizada, mãe. Você sofreu muito, ainda está sofrendo, e o cérebro, quando está em luto profundo, pode pregar peças. Marcelo Augusto. Usei o nome completo dele, como fazia quando era criança e aprontava alguma. Você vai comigo até aquela casa ou eu vou sozinha, mas eu vou. Ele suspirou, derrotado. Tá bom, vamos. Mas só para você ver que é outra pessoa e poder seguir em frente, ok? Saímos no carro dele, um Corolla preto do ano. O trânsito da manhã já estava pesado. Marcelo dirigia em silêncio, o maxilar tenso. Dei as direções. Quando chegamos à rua da Casa Verde Água, pedi para ele estacionar alguns metros antes. É aquela ali, apontei. O Gol branco estava na garagem. Havia luz acesa na cozinha. Podíamos ver sombras se movendo através da cortina. Marcelo ficou olhando fixamente para a casa. Seus dedos tamborilavam no volante, algo que ele fazia quando estava nervoso desde pequeno. Quer que eu vá até lá? Perguntei. Não, espera. Ficamos ali sentados por talvez 5 minutos. Então a porta da frente se abriu. Roberto saiu, vestindo um macacão azul de mecânico, carregando uma caixa de ferramentas. Caminhou até o Gol. Marcelo ficou pálido. Filho, você está bem? Ele não respondeu. Apenas olhava fixamente para o homem que entrava no carro. O Gol saiu da garagem, passou por nós. Pude ver o rosto dele claramente pela janela. Osvaldo. Era Osvaldo, mais velho, mais cansado, mas era ele. O carro dobrou a esquina e desapareceu. Quando olhei para Marcelo, vi que ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Marcelo? Meu estômago gelou. Marcelo, o que você não está me contando? Ele encostou a testa no volante. Mãe! A voz saiu quebrada. Mãe! Eu sinto muito. E naquele momento, enquanto o sol da manhã iluminava o interior do carro e meu filho desmoronava ao meu lado, eu soube. Soube que o que eu estava prestes a descobrir ia destruir muito mais do que apenas meu casamento. Ia destruir minha família inteira. Fala, ordenei, e minha voz saiu dura como pedra. Fala agora, Marcelo. Ele enxugou o rosto com as costas da mão, respirando fundo, tentando se recompor. Mas as lágrimas continuavam caindo. Mãe, eu... Não era para ser assim. Não era para você descobrir. Nunca. Senti algo gelado se espalhando pelo meu peito. Descobrir o quê? Marcelo levantou a cabeça, me encarou com aqueles olhos castanhos que herdou do pai. Olhos que agora carregavam culpa, medo, vergonha. O papai não morreu naquele acidente. As palavras flutuaram no ar entre nós. Simples, diretas, devastadoras. Eu já sabia. No fundo, desde o momento que o vi no supermercado, eu sabia. Mas ouvir meu filho confirmar foi como levar um soco no estômago. Continua, sussurrei. Ele tinha essa outra família, mãe. Há 25 anos. Aquela mulher, Cláudia. Os filhos dela, que agora têm filhos próprios. Ele dividia a vida entre vocês duas. 25 anos. 25 anos de mentira. Pensei em todas as viagens. Todas as noites que ele não voltou para casa. Todos os fins de semana trabalhando. Todos os aniversários perdidos do Marcelo porque estava fechando um negócio importante. E você sabia? Perguntei, embora já conhecesse a resposta pelo jeito que ele evitava meu olhar. Descobri há uns 3 anos. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Foi acidental. Eu estava ajudando o papai a organizar uns documentos da loja e encontrei recibos, compras em duplicidade, pagamentos de luz, água, mercado. 2 casas. Confrontei ele. E o que ele disse? Que amava você, mãe. Que nunca quis machucar você. Mas que também amava a Cláudia. Que conheceu ela numa viagem de negócios para o interior, que foi algo que aconteceu e depois ele não conseguiu largar. Disse que tentou terminar várias vezes, mas não conseguia. Ri, um riso amargo, sem humor. Que conveniente, o coitado não conseguia largar a amante. Mãe, e você? Virei para ele, sentindo raiva pela primeira vez.
Você descobriu e o quê? Aceitou? Guardou o segredo? Ele me implorou. Marcelo elevou a voz, desesperado. Disse que se você descobrisse, ia destruir tudo. Que você ia tirar dele metade das lojas, da casa, de tudo. Ele disse que precisava de tempo para organizar as coisas, para proteger o patrimônio dele, você quer dizer. Marcelo baixou a cabeça. Eu não sabia o que fazer. Era meu pai, mãe. E de certa forma eu também não queria que tudo se perdesse. As lojas, o trabalho que ele construiu, que seria meu um dia. Então era isso, ganância. Pura e simples ganância. Conta tudo, ordenei. Desde o começo. Quero saber de cada detalhe dessa farsa. Marcelo respirou fundo, limpou o rosto de novo. 6 meses atrás, o papai me procurou. Disse que não aguentava mais viver dividido, que queria ficar com a Cláudia de vez, recomeçar só com ela. Mas se pedisse divórcio, eu levaria metade de tudo. Completei a frase, sentindo náusea. Ele tinha consultado um advogado. Regime de comunhão parcial de bens. Vocês eram casados há mais de 40 anos. Você teria direito à metade das lojas, da casa, das economias. Cerca de uns 2 milhões, talvez mais. 2 milhões de reais. 43 anos de casamento valiam 2 milhões de reais, que ele não queria dividir comigo. Então vocês planejaram a morte dele? Não foi bem assim. Ele teve a ideia. Disse que conhecia um cara, um sem-teto que estava doente terminal, sem família. O cara estava morrendo mesmo, mãe. Questão de semanas. O papai ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Quanto? 250 mil. Para a única sobrinha que o cara tinha, que morava no Nordeste e nunca o visitou. O dinheiro seria transferido depois que ele morresse. Senti vontade de vomitar. Vocês compraram um corpo. O cara estava morrendo de qualquer jeito. Marcelo se defendeu, mas a voz dele estava fraca. Ele aceitou. Disse que pelo menos a sobrinha teria uma vida melhor. E o acidente? Foi encenado. O papai viajou para aquela cidade no interior, como sempre fazia. Mas dessa vez, o tal homem estava com ele. Eles causaram um acidente de carro de verdade, mas pequeno. Só o suficiente para chamar a polícia, fazer um boletim. O homem foi levado para o hospital, sob o nome do papai. Tinha os documentos dele, a carteira, tudo. E quando ele morreu, 3 dias depois, emitiram o atestado de óbito como se fosse Osvaldo. Sim, o corpo veio em caixão lacrado porque supostamente tinha ficado desfigurado no acidente e depois no hospital. Eu insisti com você para não abrir, mãe, porque lá dentro estava o cadáver de um desconhecido. Marcelo assentiu, envergonhado. Fiquei em silêncio, processando, lembrando daqueles dias terríveis, a ligação da polícia, a corrida até o hospital. Marcelo me impedindo de entrar na sala, dizendo que o médico não recomendava, que a imagem seria traumática demais. Lembrei do funeral, do caixão fechado coberto de flores brancas, das pessoas chorando, dos amigos de Osvaldo dando condolências, do padre falando sobre a brevidade da vida, sobre o legado que deixamos. E o tempo todo, Osvaldo estava vivo, planejando sua nova vida, deixando-me para trás como se nossos 43 anos juntos não significassem nada. E o jazigo? Minha voz saiu estranha, distante. O jazigo de mármore italiano que custou 89 mil? Mãe, responde. Tem um corpo lá dentro, do homem que morreu. Ele foi enterrado como Osvaldo Ferreira da Silva, com seus documentos, sua identidade. E Osvaldo? Pegou metade do dinheiro que tínhamos guardado para emergências. Cerca de 1,8 milhão que estava em aplicações no nome dele. Transferiu tudo alguns dias antes do acidente. Mudou de cidade, criou uma nova identidade. Roberto Almeida. Começou uma vida nova. Com a Cláudia. Com os netos que eu nunca soube que existiam. Com a família dele de lá, sim. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei não gritar, não bater, não quebrar alguma coisa. E você? Abri os olhos, encarei meu filho. Você ficou com o quê nessa história toda? Marcelo engoliu seco.
As lojas, todas as 3. Como único herdeiro, passaram automaticamente para mim. Mas a casa, que já estava no meu nome há 2 anos por planejamento sucessório. Quanto valem as lojas? Mãe, quanto? Cerca de 3,2 milhões de reais. Mas eu já vendi 2. Fiquei só com a maior, a da avenida principal. O resto do dinheiro eu investi. Então você lucrou com isso. Não era pergunta, era constatação. Eu cuidei de você, mãe. Te dei uma pensão mensal. De quanto? 4.500 reais. Eu ri, um riso alto, quase histérico. 4.500 reais. Menos do que uma empregada doméstica ganha. Enquanto você ficou com 3 milhões, seu pai fugiu com quase 2 milhões. E eu fiquei aqui, chorando todas as noites, tomando remédio para dormir, indo em grupo de apoio para viúvas. As lágrimas finalmente vieram, quentes, amargas, raivosas. Eu chorei por ele, Marcelo. Chorei até não conseguir mais respirar. Olhava para a foto dele na cabeceira e implorava a Deus que me levasse também, porque não conseguia suportar a dor de viver sem ele. Mãe, eu sinto muito. E você sabia? Gritei, finalmente perdendo o controle. Você sabia e me deixou sofrer. Me deixou gastar 89 miles. É 0 em um jazigo para um estranho. Me deixou acreditar que meu marido estava morto enquanto ele estava vivo, feliz, com outra família. Eu não sabia o que fazer. Ele é meu pai. E eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Marcelo chorava abertamente agora, mas eu não sentia pena. Sentia apenas uma fúria gelada, controlada, que ia crescendo no meu peito como uma tempestade. Leva-me para casa, disse calmamente. Mãe, a gente precisa conversar sobre... Leva-me para casa. Ele dirigiu em silêncio. Quando chegamos, saí do carro sem olhar para trás. Mãe, por favor. Bati a porta e entrei em casa. Fui direto para o quarto. Peguei todas as fotos de Osvaldo e coloquei em uma caixa. 43 anos de memórias. Casamento, aniversários, viagens, sorrisos, abraços, tudo mentira. Fechei a caixa e coloquei no armário mais alto. Depois, sentei na cama e olhei ao redor. A casa grande e vazia. A vida vazia. Os últimos 6 meses de luto desperdiçado. E comecei a planejar. Porque se havia uma coisa que meus 68 anos de vida me ensinaram, era que não se pode confiar em ninguém. Nem no marido, nem no filho. Só em si mesma. E eu ia fazer os 2 pagarem, cada um do seu jeito. Mas primeiro, eu precisava de provas. Provas que não pudessem ser negadas, ignoradas ou explicadas. Provas que destruiriam a vidinha perfeita que eles tinham construído sobre a base das minhas lágrimas. Nos 3 dias seguintes, não atendi nenhuma ligação do Marcelo. Ele ligou 47 vezes. Mandou 63 mensagens. Apareceu na porta de casa 2 vezes, tocando a campainha insistentemente. Eu o via pela janela do quarto, mas não abria. Não queria ver o rosto dele. Não ainda, porque eu precisava de tempo para pensar, para planejar. E principalmente para enterrar o que restava da Helena ingênua e substituí-la por alguém mais forte. No 4º dia, acordei diferente. Tomei banho demorado, me arrumei, passei batom pela primeira vez em meses. Peguei minha bolsa e saí. A vizinha, Dona Teresa, estava regando as plantas. Bom dia, Helena, que bonita você está hoje. Ela sorriu, surpresa. Fazia tempo que não me via arrumada. Bom dia, Teresa. Vou resolver uns assuntos. Sorri de volta, um sorriso que não chegou aos olhos. Dirigi até o centro da cidade. Tinha pesquisado na internet e encontrado o que procurava. Durval Investigações Particulares. O escritório ficava num prédio antigo, 3º andar, sala 305. Subi as escadas. O elevador estava quebrado e bati na porta de vidro fosco com o nome pintado em letras douradas descascadas. Entre! Uma voz rouca respondeu. O escritório era pequeno, apertado,
cheirando a café velho e cigarro. Atrás de uma mesa cheia de papéis estava um homem de uns 60 anos, careca, usando camisa social amassada com as mangas enroladas. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura. Pois não? Preciso contratar seus serviços, disse, sentando na cadeira de frente para ele sem esperar convite. Ele se recostou, avaliando-me. Eu sabia o que ele via. Uma senhora de cabelos grisalhos, bem vestida, com joias discretas. Alguém com dinheiro. Que tipo de serviço? Investigação. De uma pessoa. Peguei meu celular, mostrei a foto de Roberto que tinha tirado. Preciso saber tudo sobre esse homem. Onde mora, onde trabalha, com quem se relaciona, quanto tem de dinheiro. Tudo. Durval pegou o celular, ampliou a foto. Marido traindo? Ex-marido, que deveria estar morto. Isso capturou a atenção dele. Ele se inclinou para a frente. História interessante. Continue. Contei. Não tudo, mas o suficiente. O acidente, o funeral, o encontro no supermercado, a outra família. Não mencionei Marcelo ainda. Aquela carta eu guardaria para jogar no momento certo. Durval ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais num bloquinho velho. E a senhora quer provas, concluiu ele quando terminei. Quero tudo. Documentos, fotos, gravações se possível. Preciso de algo que seja inquestionável. Isso vai custar. Quanto? Para um trabalho desse nível. 12 mil. Metade agora, metade quando entregar o relatório completo. Abri minha bolsa, peguei o talão de cheques, preenchi um de 6 mil hares e entreguei. Quero resultados em uma semana. Durval sorriu, mostrando dentes manchados de café. A senhora é direta. Gosto disso. Guardou o cheque. Vou precisar de algumas informações. Nome completo dele, documentos se tiver, qualquer coisa que possa me ajudar. O nome verdadeiro é Osvaldo Ferreira da Silva. O falso é Roberto Almeida. Anotei os dados numa folha, incluindo o endereço da Casa Verde Água, a placa do Gol, o horário aproximado que ele saía para trabalhar. Ótimo. Vou começar hoje mesmo. Qualquer coisa te ligo. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Nos dias seguintes, voltei àquela rua, sempre em horários diferentes, usando bonés ou lenços para disfarçar. Observei a rotina deles. Roberto saía todo dia às 7 da manhã, dirigindo o Gol velho. Voltava às 6 da tarde. Aos sábados, ficava em casa, brincando com os netos no jardim. Aos domingos, iam todos para a missa das 10 na igreja do bairro. A vida perfeita. A família feliz. Enquanto eu, a esposa legítima, chorava sozinha no escuro. Cláudia parecia ser do lar. Não trabalhava fora. Cuidava da casa, dos netos quando as filhas trabalhavam. Era bonita para a idade, bem cuidada. Usava roupas simples, mas arrumadas. Sorria muito. Eu a odiava. Uma semana depois, Durval me ligou. Tenho o relatório. Pode vir buscar? Cheguei ao escritório dele em 20 minutos. Ele me entregou uma pasta grossa, marrom, cheia de documentos. Senta, disse ele sério. Você vai querer estar sentada para isso. Abri a pasta. A primeira página era uma cópia da certidão de nascimento de Roberto Almeida. Data de emissão, 7 anos atrás. Registrada em cartório de uma cidade pequena no interior. É falsa, explicou Durval. Bem feita, mas falsa. A certidão original desse nome pertence a um bebê que morreu nos anos 50. Seu marido comprou a identidade. Virei a página. Fotos de Osvaldo entrando e saindo de uma pequena oficina mecânica. Uma placa acima da porta. Chaveiro Almeida, concertos em geral. Ele trabalha aí, continuou Durval. É chaveiro. Ganha cerca de 3.500 roles por mês. Vida simples, modesta. E o dinheiro? Perguntei. Os 1,8 milhão que ele tinha? Durval virou para outra seção da pasta. Extratos bancários. Muitos extratos bancários. Aqui fica interessante. 7 anos atrás, um tal de Roberto Almeida abriu conta em 3 bancos diferentes.
Depósitos iniciais somando 1,6 milhão. Desde então, ele vem sacando mensalmente cerca de 800 deixando o resto aplicado em fundos conservadores. Então, o dinheiro estava lá. O dinheiro que era meu também. Por regime de comunhão parcial de bens, metade daquele 1,8 milhão era meu. Tem mais. Durval virou outra página. Consegui acesso às ligações telefônicas dele dos últimos 6 meses. Meu coração acelerou. E várias ligações para um mesmo número, cerca de 200 no total, algumas durando mais de 1 hora. Ele circulou um número com caneta vermelha. Conseguiu identificar de quem é? Perguntei, embora algo no meu estômago já soubesse a resposta. Durval me encarou sério. É do seu filho, Marcelo Ferreira da Silva. Ali estava, preto no branco, a prova da traição dupla. Ligações antes do acidente. Ligações durante os 6 meses que passei de luto. Ligações na semana passada, depois que confrontei Marcelo. Eles se falam regularmente, disse Durval. Antes, durante e depois da morte encenada. Seu filho estava por dentro de tudo desde o começo. Senti as mãos tremerem. Fechei a pasta. Mais alguma coisa? Sim, a casa onde eles moram não está no nome do Roberto. Está no nome da Cláudia, comprada há 22 anos. Eles têm um filho juntos, de 23 anos, que mora no Rio de Janeiro, e 3 netos, filhos das 2 filhas dela de um relacionamento anterior. Então ele realmente construiu uma vida inteira, por 25 anos. Parece que sim. E pelo que consegui apurar, a Cláudia não sabe que ele foi casado antes. Para ela, Roberto Almeida sempre foi Roberto Almeida, um viúvo que conheceu no interior. Peguei a pasta, coloquei na bolsa. Quanto eu te devo? Os outros 6 mil. Preenchi o cheque. Quando fui entregar, Durval segurou minha mão. Olha, normalmente eu não me meto, mas você parece uma pessoa decente. Seja lá o que você esteja planejando fazer com essas informações, pensa bem. Esses casos de fraude documental, morte encenada, isso é crime federal, cadeia, você entende? Entendo perfeitamente, disse, sorrindo pela primeira vez desde que descobri a verdade. Agradeço a preocupação, Durval, mas eu sei exatamente o que vou fazer. Saí do escritório segurando a pasta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Era a chave para destruir completamente as vidas dos 2 homens que tinham destruído a minha. Em casa, espalhei todos os documentos na mesa da sala. Fotos, extratos, registros de ligações, certidões falsas. Li tudo, memorizei cada detalhe. Depois peguei o telefone e fiz uma ligação que vinha adiando. Escritório da doutora Simone Cardoso. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de marcar uma consulta com a doutora. É urgente. A senhora já é cliente? Não, mas tenho um caso de estelionato, falsificação documental e fraude patrimonial que acho que vai interessar muito a ela. Pausa do outro lado. Pode vir amanhã às 3 da tarde? Estarei lá. Desliguei e olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Um dia bonito, tranquilo. O último dia de paz que Osvaldo e Marcelo teriam em muito tempo, porque a tempestade estava apenas começando e eu seria o raio que destruiria tudo. Doutora Simone Cardoso não era o que eu esperava. Quando entrei no escritório dela, um espaço moderno no 10º andar de um prédio comercial no centro, encontrei uma mulher de uns 40 anos, negra, cabelos crespos presos num coque impecável, usando um terno cinza que exalava competência. Os olhos dela eram afiados, inteligentes, do tipo que não perdia nenhum detalhe. Senhora Helena? Estendeu a mão, aperto firme. Sente-se, por favor. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dela. Pelas janelas, via-se toda a cidade. Lá embaixo, as pessoas viviam suas vidas normais, ignorantes dos dramas que aconteciam nos andares acima. Café? Água? Não, obrigada. Vim direto ao assunto. Doutora Simone se acomodou na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa. Minha secretária disse que a senhora tem um caso de estelionato e fraude. Me conte.
Coloquei a pasta de Durval sobre a mesa e comecei a falar. Contei tudo. Desde o começo. Os 43 anos de casamento. As viagens constantes de Osvaldo. A segunda família, que durou 25 anos. O acidente falso. O corpo comprado. O funeral que chorei de verdade enquanto meu marido estava vivo. O filho que sabia e escondeu. Os milhões desviados. A pensão miserável que me davam como se fosse favor. Doutora Simone ouvia sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Levou quase 20 minutos, lendo cada página com atenção. Finalmente, ela se recostou na cadeira e assobiou baixinho. Senhora Helena, isso aqui é uma bomba. Eu sei. A senhora entende a gravidade do que aconteceu? Estamos falando de múltiplos crimes. Falsidade ideológica, estelionato, ocultação de cadáver, fraude documental, sonegação fiscal. Ela contou nos dedos. Seu filho e seu marido podem pegar de 3 a 8 anos de prisão, cada um. Senti uma satisfação fria no peito. Ótimo. Ela me encarou, avaliando. A senhora quer processar os dois? Criminalmente? Quero justiça. Quero cada centavo que me foi roubado de volta. Quero que paguem pelo que fizeram. Então precisamos construir um caso sólido. Doutora Simone pegou uma caneta. Vou precisar de mais algumas coisas. Primeiro, documentos do casamento, certidão de óbito falsa, documentos das lojas. Tenho tudo em casa. Posso trazer amanhã. Segundo, uma confissão seria ideal. A senhora disse que o filho confessou. Tem gravação? Meu estômago afundou. Não, foi no carro. Eu não estava esperando. Tudo bem. Vamos precisar fazer ele confessar de novo, mas dessa vez gravado. Como? Doutora Simone sorriu. Um sorriso de quem já tinha feito isso muitas vezes. Deixa comigo. Mas primeiro, vamos falar de dinheiro. A senhora disse que seu filho ficou com as lojas? 3 lojas avaliadas em 3,2 milhões. Ele já vendeu 2. E esse dinheiro está onde? Não sei. Investido em algum lugar. Vamos descobrir. Porque pela lei de comunhão parcial de bens, mesmo com a morte do seu marido, a senhora tinha direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento. Isso inclui as lojas. Mas ele era o único herdeiro de um morto falso. Doutora Simone se inclinou para a frente. Senhora Helena, seu marido não morreu. Portanto, não houve sucessão legítima. As lojas nunca deveriam ter passado para seu filho. Elas ainda pertencem ao espólio matrimonial. Levei alguns segundos para processar. Então seu filho vendeu propriedades que não eram legalmente dele. Isso é estelionato agravado. E todo o dinheiro dessas vendas precisa voltar para o espólio para a divisão correta. A magnitude da situação começou a ficar clara. Quanto eu poderia recuperar? Doutora Simone pegou uma calculadora, começou a fazer contas. As lojas, 3,2 milhões. Metade é sua. 1,6 milhão. Mais o ONS. 8 milhões que seu marido levou, metade sua. 900 mil reais. Mais danos morais pela fraude, sofrimento psicológico. Podemos pedir uns 500 mil reais fácil. Ela me encarou. Estamos falando de cerca de 3 milhões de reais, senhora Helena. Mais a casa, se quiser. 3 milhões de reais. 43 anos de casamento, de dedicação, de ser esposa e mãe, valiam 3 milhões de reais que tinham me roubado. E a prisão? Perguntei. Criminal é outro processo, mas com as provas que temos aqui, ela bateu na pasta. Eu diria que temos 90% de chance de condenação, especialmente com a confissão gravada que vamos conseguir. Como vamos fazer isso? Doutora Simone pegou um pequeno gravador digital da gaveta. A senhora vai convidar seu filho para um almoço. Vai dizer que quer fazer as pazes, que entende que ele estava numa posição difícil, vai deixar ele confortável e então, naturalmente, vai conduzir a conversa de volta ao assunto, fazer ele repetir a confissão. Tudo isso, ela levantou o gravador, será registrado. Ele não vai desconfiar?
Não se a senhora for boa atriz. E pela sua cara, senhora Helena, acho que a senhora passou os últimos meses sendo uma atriz excelente. Ela estava certa. Quantas vezes sorri quando queria chorar? Quantas vezes fingi estar bem quando estava me despedaçando por dentro? Tem mais uma coisa, disse doutora Simone séria. Precisamos de provas documentais das transações do seu filho. Vendas das lojas, transferências bancárias, onde ele colocou o dinheiro. Ele guarda esses documentos? Provavelmente no escritório dele, na loja que ficou. Consegue acesso? Pensei. Marcelo tinha me dado uma cópia da chave da loja anos atrás. Caso de emergência. Nunca usei, mas ainda tinha. Consigo. Ótimo. Porque se conseguirmos esses documentos, provando que ele falsificou assinaturas, vendeu propriedades de forma fraudulenta... Ela bateu na mesa com satisfação. Acabou. Ele não tem como se defender. Saí do escritório da doutora Simone 2 horas depois com um plano detalhado. Um plano que ia destruir completamente a vida do meu filho. E pela primeira vez desde que descobri a verdade, não senti culpa. Senti poder. Naquela noite, finalmente atendi uma das 83 ligações do Marcelo. Mãe, graças a Deus. Eu estava desesperado, pensei que... Marcelo, interrompi, mantendo a voz calma, controlada. Podemos conversar? Silêncio surpreso do outro lado. Claro, mãe. Claro que sim. Quer que eu vá aí? Não. Quero que almoce comigo amanhã. No Terraço Grill. Aquele restaurante que você gosta. 12h. Sim, vou estar lá. Mãe, Até amanhã, filho. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava as coisas importantes. Lá no fundo, embaixo dos lenços velhos, estava a chave da loja. Peguei-a. Senti o peso frio do metal na palma da mão. Amanhã, durante o almoço com Marcelo, enquanto ele confessava tudo de novo, pensando que eu estava perdoando, que estava sendo a mãe compreensiva de sempre, doutora Simone estaria na loja, com uma ordem judicial de busca e apreensão, recolhendo cada documento, cada prova, cada evidência da traição dele. E depois do almoço, quando eu tivesse a gravação e ela tivesse os documentos, apresentaríamos tudo ao Ministério Público. Marcelo seria preso em 48 horas. Osvaldo, ou Roberto, ou seja lá que nome ele usasse agora, seria exposto, perderia tudo e teria que devolver cada centavo que roubou de mim, com juros e correção. E eu finalmente teria o que merecia desde o começo: respeito. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Helena, que chorou por 6 meses. Não era mais a esposa ingênua que acreditou em todas as mentiras. Era alguém novo, alguém mais forte. Alguém que não teria misericórdia. O Terraço Grill ficava no último andar de um hotel no centro, com vista panorâmica para a cidade. Cheguei 10 minutos adiantada, usando um vestido bege discreto e o colar de pérolas que Osvaldo me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Irônico usar aquele colar justamente hoje. O gravador digital estava na minha bolsa, já ligado. Doutora Simone tinha me instruído deixar a bolsa aberta sobre a mesa, o mais perto possível de Marcelo. O aparelho era sensível, captaria tudo. Marcelo chegou 5 minutos depois, parecendo cansado. Olheiras profundas, barba por fazer, a camisa social amarrotada. Ele me viu e quase correu até a mesa. Mãe, sua voz estava embargada, tentou me abraçar. Deixei, mas sem retribuir com calor. Um abraço protocolar, rápido. Sentamos. O garçom trouxe o cardápio. Pedi um salmão grelhado que não tinha intenção de comer. Marcelo pediu um filé, mas pelo jeito como mexia no guardanapo, ele também não estava com apetite. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Então não comece, disse tomando um gole de água. Deixa eu falar primeiro. Ele assentiu, ansioso. Passei os últimos dias pensando muito. Sobre tudo que você me contou. Sobre seu pai, sobre as escolhas que vocês fizeram. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. E eu entendo que você estava numa posição impossível.
Vi a surpresa nos olhos dele. Mãe, deixa eu terminar. Seu pai é manipulador. Sempre foi. Ele te colocou numa situação onde você tinha que escolher entre ele e eu, entre proteger o patrimônio da família ou me contar a verdade. Respirei fundo, forçando minha voz a soar conciliadora. Você era o filho. Não era sua responsabilidade consertar a bagunça que ele fez. Marcelo começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Eu queria ter contado, mãe, todos os dias, mas eu tinha medo. Medo de perder você, medo de destruir tudo. Eu sei. Não, estendi a mão, segurei a dele sobre a mesa. O toque me repugnou, mas mantive a expressão suave. Mas agora eu preciso entender algumas coisas. Preciso que você me conte tudo de novo, desde o início, porque só assim eu vou conseguir processar e, quem sabe, perdoar. Ele apertou minha mão, desesperado por essa chance de redenção que eu estava oferecendo. Qualquer coisa, mãe. Pergunta qualquer coisa. Quando exatamente seu pai te procurou com esse plano? Há uns 7 meses, antes do acidente falso. Ele chegou em casa tarde da noite, pediu para conversar. Disse que não aguentava mais viver dividido, que queria ficar só com a Cláudia. E ele te contou sobre ela nessa hora? Não, eu já sabia. Tinha descoberto uns 3 anos antes. Lembra que te contei? Mas naquela noite, ele disse que queria oficializar. Pedir divórcio. Só que você convenceu ele a não fazer isso. Marcelo baixou os olhos, envergonhado. Eu mostrei os números para ele. Quanto a senhora levaria? Metade das lojas, metade de tudo. Ele ficou desesperado. As lojas eram a vida dele, mãe. Ele tinha construído aquilo do zero. Com o meu apoio. Lembrei, mantendo a voz neutra. Com o meu trabalho também. Enquanto ele tocava os negócios, quem você acha que criou você? Quem cuidou da casa? Quem abriu mão da própria carreira de costureira para que ele pudesse trabalhar até tarde? Eu sei, mãe, eu sei. Ele limpou o rosto com o guardanapo. Mas naquele momento, eu só conseguia pensar que a gente ia perder tudo, que anos de trabalho iam pelo ralo. Então você sugeriu a morte falsa. Não, não fui eu. Foi ele. Ele que teve a ideia. Disse que conhecia um cara, um morador de rua que estava morrendo de câncer, que não tinha ninguém. Que daria 250 mil reais para a sobrinha do cara se ele aceitasse. Morrer como Osvaldo Ferreira da Silva. O garçom trouxe os pratos. Esperamos em silêncio até ele ir embora. Marcelo nem tocou na comida. Vamos. E você achou que era uma boa ideia? Perguntei. Eu achei que era loucura. Mas o papai é convincente, você sabe. Ele disse que seria perfeito, que ninguém ia desconfiar, que você ficaria com a casa, com uma pensão boa, que eu ficaria com as lojas para garantir seu futuro também. Que pensão boa, Marcelo? 4.500 reais? Ele engoliu seco. Eu queria dar mais, mãe. Mas as lojas estavam com problemas de fluxo de caixa. Precisei vender 2 para pagar dívidas que o papai tinha escondido. Dívidas? Que dívidas? Fornecedores, impostos atrasados. Marcelo passou a mão pelo cabelo, frustrado. O papai era bom vendedor, mas péssimo administrador. Quando eu assumi, descobri que tinha quase 800 mil reais em dívidas que ele nunca mencionou. Então Osvaldo não era só traidor, era incompetente também. E onde está o dinheiro das vendas agora? Paguei as dívidas. O resto, uns 1,4 milhão, está aplicado em fundos. Eu estava guardando para você, eventualmente. Mentira, mas deixei passar. Me conta sobre o dia do acidente. Como foi? Marcelo respirou fundo, mergulhando na memória. O papai viajou como sempre fazia, para aquela cidade no interior, São Miguel do Araguaia. O cara, o seu Antônio, já estava esperando. Eles causaram um acidente de carro de verdade, mas controlado. Bateram numa árvore numa estrada rural. Chamaram a ambulância. Quando chegou no hospital, o seu Antônio estava com todos os documentos do papai. RG, carteira de motorista, cartão do convênio médico, tudo. E ninguém desconfiou?
O rosto dele estava machucado do acidente. E ele estava semiconsciente, não falava direito. Os médicos só queriam estabilizar ele. 3 dias depois, ele morreu. De verdade. Do câncer. E emitiram o atestado de óbito. Como Osvaldo Ferreira da Silva, sim. Eu fui buscar o corpo. Vim no carro funerário, direto para o velório. Insisti para o caixão ficar lacrado porque... Bem, você sabe. Porque lá dentro estava um estranho. Marcelo assentiu miserável. E seu pai? Onde estava durante o velório? Já tinha saído da cidade. Pegou um ônibus para Goiânia, de lá outro para aqui. Ficou num hotel barato por alguns dias, esperando tudo se acalmar. Depois, alugou a casa onde está agora. Começou a trabalhar como chaveiro. Vida simples, sem chamar atenção. Com o dinheiro que roubou de mim. Mãe. 1.800.000 Marcelo. Dinheiro que era meu também. Minha voz estava ficando mais dura, mas me forcei a controlar. Não podia perder a compostura agora. Onde está esse dinheiro? Em contas no nome do Roberto Almeida. 3 bancos diferentes. Aplicações conservadoras. Ele saca uns 8.000 berrales por mês para complementar o salário de chaveiro. Exatamente o que Durval tinha descoberto. Vocês continuam em contato? Sim. Marcelo baixou a voz. Ele me liga toda semana. Pergunta de você, de como está lidando. Eu acho que ele ainda se importa, sabe? Ri. Um riso amargo, sem humor. Se importa? Marcelo, ele me deixou acreditando que estava morto. Me deixou chorar sobre um túmulo vazio. Me deixou gastar 89.000 reais num jazigo de mármore para um estranho. Isso não é se importar. Isso é covardia. Eu sei. A voz dele era um sussurro. Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Tanto. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode. Soltei a mão dele. Nenhum de vocês pode. Silêncio pesado entre nós. O que você vai fazer? Ele perguntou finalmente, com medo na voz. Olhei para ele. Meu filho. O menino que carreguei por 9 meses, que amamentei, que cuidei quando estava doente, que ajudei com lição de casa, que consolei quando levou o primeiro fora. O homem que me traiu tão profundamente quanto o pai dele. Ainda não sei. Menti. Mas preciso de tempo, sozinha, para pensar. Quanto tempo? O necessário. Levantei, peguei minha bolsa, certificando-me que o gravador tinha capturado tudo. Mãe, espera. Adeus, Marcelo. Saí do restaurante sem olhar para trás, deixando-o sozinho com a comida intocada e a culpa que agora carregava sozinho. No carro, permiti-me um momento. Um único momento de dor real. Porque não importava quantas vezes repetisse para mim mesma que ele merecia, que tinham me usado, que mereciam pagar. Aquele ainda era meu filho. E uma parte de mim morreu ao ter que destruí-lo. Mas a parte maior, a parte que passou 6 meses em luto falso, a parte que foi tratada como idiota por 43 anos, essa parte estava satisfeita. Liguei para a doutora Simone. Consegui a gravação. Perfeito. E eu consegui os documentos. Você não vai acreditar no que encontrei. Me conta. Seu filho falsificou sua assinatura em pelo menos 15 documentos diferentes. Vendas, transferências, procurações, tudo falso. Ele nem tentou disfarçar direito. E isso é suficiente? Para processá-lo criminalmente e ganhar? Absolutamente. Estou preparando a denúncia agora. Amanhã de manhã, entrego no Ministério Público. E quanto tempo até ele ser preso? 72 horas, no máximo. A juíza que vai pegar o caso é conhecida por não tolerar fraude financeira contra idosos. Seu filho vai dormir na cadeia antes do fim de semana. Fechei os olhos, apoiando a cabeça no volante. E Osvaldo? Tecnicamente, ele não pode ser preso porque está legalmente morto, mas posso mover uma ação para invalidar todos os documentos do Roberto Almeida, congelar as contas dele e forçá-lo a devolver tudo que é seu com correção. Ele vai ficar sem nada, Helena. Vai ter que recomeçar do zero, aos 73 anos. 73 anos, a mesma idade que ele teria se não tivesse morrido aos 70.
Faça isso, disse, abrindo os olhos. Faça tudo. Você tem certeza? Porque uma vez que começarmos, não tem volta. Pensei nos 43 anos, nas mentiras, no luto falso, nos 6 meses chorando sozinha, na pensão miserável, na segunda família que ele escolheu ao invés da nossa. Absoluta certeza. Então amanhã começa a guerra. Prepara-se, Helena. Vai ficar feio. Que fique. Desliguei e dirigi para casa. Aquela noite, dormi pela primeira vez em 6 meses sem precisar de remédio. Porque finalmente, depois de tanto tempo sendo vítima, eu tinha virado a caçadora. E a caçada estava apenas começando. A denúncia foi protocolada numa terça-feira, às 9 da manhã. Doutora Simone me ligou para confirmar. Está feito. O Ministério Público aceitou o caso. A promotora é a doutora Flávia Mendes, conhecida por ser implacável em casos de crimes contra idosos. Ela já pediu prisão preventiva do Marcelo. Quanto tempo até o mandado sair? 48 horas, no máximo. Ela alegou o risco de fuga e destruição de provas. O juiz vai aceitar. 2 horas depois, recebi uma ligação de Marcelo. Ignorei. Ele ligou mais 4 vezes. Mandou mensagens. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Mãe, aconteceu algo sério. Por favor, atende. Bloqueei o número, porque eu sabia o que tinha acontecido. Doutora Simone tinha me avisado que o Ministério Público notificaria formalmente todos os envolvidos. Marcelo tinha recebido a intimação. Sabia que estava sendo investigado. E devia estar desesperado. Na quarta-feira de manhã, ele apareceu na minha porta. Bateu insistentemente, gritou meu nome. Os vizinhos começaram a olhar pelas janelas. Dona Teresa saiu na calçada, preocupada. Helena, está tudo bem aí? Abri a janela do quarto. Está sim, Teresa. Só um mal-entendido familiar. Já vai se resolver. Marcelo me viu. Mãe, pelo amor de Deus, abre essa porta. Vai embora, Marcelo. Você fez isso? Você me denunciou? Vai, embora. Eu sou seu filho. Seu único filho. Meu filho morreu junto com meu marido. Gritei de volta e a dor na minha voz era real. Há 6 meses. O que sobrou foi um estranho que me roubou. Fechei a janela. Ele ficou mais 10 minutos gritando, batendo na porta. Depois finalmente foi embora. Chorei. Não porque sentia pena dele, mas porque era verdade o que eu tinha dito. O Marcelo que eu conheci, o menino que eu criei, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Na quinta-feira, às 6 da manhã, a polícia bateu na porta de Marcelo. Doutora Simone me avisou por mensagem. Ele foi preso, não resistiu. Está sendo transferido para a delegacia agora. Imaginei a cena. Patrícia, a esposa dele, acordando com o barulho. Os policiais entrando. Marcelo sendo algemado. Os vizinhos assistindo. A vergonha. A humilhação pública. Exatamente o que eu senti quando descobri a verdade. Patrícia me ligou 3 horas depois, aos prantos. Como a senhora pôde fazer isso com ele? Com seu próprio filho? Pergunte a ele o que ele fez comigo primeiro. Respondi calmamente. Pergunte sobre os milhões que roubou, sobre as assinaturas falsificadas, sobre me deixar acreditando que meu marido estava morto enquanto embolsava tudo. Ele estava protegendo a família, estava protegendo o bolso dele, e agora vai pagar por isso. A senhora é uma... Desliguei antes que ela terminasse. Bloqueei o número dela também. Naquela tarde, encontrei com doutora Simone no escritório dela. Ela tinha mais documentos espalhados sobre a mesa. A boa notícia é que seu filho entrou em pânico, tentou transferir 800 mil reais ontem à noite para uma conta no Paraguai. Ele tem conta no Paraguai? Tinha. Abriu na semana passada, depois que você conversou com ele. Provavelmente pressentiu que você ia fazer alguma coisa. Mas você disse tentou transferir? Sim, porque eu tinha pedido para o juiz congelar todas as contas dele preventivamente. A transferência foi bloqueada. E agora ele está em prisão preventiva por tentativa de evasão de divisas, além de tudo mais. Quanto tempo ele pode ficar preso? Com boa conduta? 3 anos no mínimo.
mas considerando a quantidade de crimes, as provas que temos, a falsificação em série, ele pode pegar até 8 anos. 8 anos. Marcelo teria 53 quando saísse. E as lojas? Já entramos com pedido de anulação de todas as vendas. Como foram feitas com documentos falsificados, usando assinaturas forjadas, as transações são nulas de pleno direito. Os compradores terão o dinheiro devolvido pelo banco que intermediou e as propriedades voltam para o espólio correto. Que seria você e seu marido em regime de comunhão parcial de bens, 50% para cada. Como ele está tecnicamente morto, a parte dele fica em suspenso até resolvermos essa situação. E como vamos resolver? Doutora Simone sorriu. Com uma explosão nuclear. Ela abriu uma nova pasta. Encontrei algo interessante. Lembra que você disse que Roberto Almeida tem certidão de nascimento falsa? Sim, emitida há 7 anos. Pois é, mas para emitir uma segunda via de certidão, você precisa de documentos de base, RG, comprovante de residência, alguma coisa que prove quem você é. Seu marido usou documentos falsos para isso também. E daí? E daí que consegui rastrear quem fez esses documentos. Um despachante aqui da cidade, Edilson Tavares. Já foi preso 2 vezes por falsificação, mas sempre conseguiu acordos. Conversei com ele ontem. Ele falou, cantou como um passarinho. Doutora Simone bateu na pasta. Tenho declaração assinada dele confessando que fez toda a documentação falsa do Roberto Almeida por encomenda do Osvaldo Ferreira da Silva, mediante pagamento de R$45 mil. Tenho cópias dos documentos originais que ele guardou. O idiota guarda tudo como seguro. E tenho as transferências bancárias provando o pagamento. Senti um arrepio de satisfação. Isso significa que podemos provar, sem sombra de dúvida, que Roberto Almeida é uma identidade falsa criada por Osvaldo Ferreira da Silva. Podemos invalidar todos os documentos dele, todas as contas bancárias, tudo. E podemos processá-lo por falsidade ideológica, uso de documento falso, fraude. Mesmo ele estando morto? Ah, essa é a melhor parte. Doutora Simone se recostou na cadeira, satisfeita. Vamos pedir a anulação do atestado de óbito dele. Como foi emitido baseado em fraude, um corpo que não era dele, é nulo. Osvaldo Ferreira da Silva nunca morreu legalmente. Portanto, ele continua vivo juridicamente. E como pessoa viva, pode ser processada, julgada e presa. A magnitude do que ela estava dizendo me atingiu como uma onda. Você está dizendo que ele vai ser preso? Estou dizendo que ele vai ter que voltar a ser Osvaldo Ferreira da Silva. Vai ter que abandonar a identidade de Roberto Almeida. Vai ter que assumir publicamente que fingiu a própria morte. E então sim, vai ser preso. Por fraude, por falsificação, por ocultação de cadáver. E a Cláudia? A mulher com quem ele vive? Descobri que eles se casaram no civil há 5 anos, como Roberto Almeida e Cláudia Moraes. Só que esse casamento é nulo, porque Roberto Almeida não existe. E Osvaldo Ferreira da Silva já era casado com você. Tecnicamente, ele é bígamo. Bigamia. Mais um crime para a lista. Ela sabe de alguma coisa? Pelo que investiguei, não. Para ela, Roberto é apenas Roberto. Um viúvo que conheceu e se apaixonou. Coitada, vai levar um choque. Sentiu uma pontada de algo. Pena, talvez, pela Cláudia. Ela também tinha sido enganada à sua maneira. Mas a pena passou rápido. Ela teve 25 anos com meu marido. 25 anos que eram meus. Quando fazemos isso? Perguntei. Já estou preparando toda a papelada. Vou protocolar na semana que vem. Enquanto isso, quero que você faça uma coisa. O quê? Doutora Simone me entregou um envelope. Notificação extrajudicial. Quero que você mesma entregue para seu marido. Eu? Você. Pessoalmente. Olhando nos olhos dele. Quero que ele saiba que foi você quem destruiu a vidinha perfeita dele. Não um advogado, não um oficial de justiça. Você. Peguei o envelope. Dentro, várias páginas de termos jurídicos que resumiam basicamente:
Sei quem você é, sei o que você fez, e agora você vai pagar. E se ele fugir? Já pedi bloqueio de todas as contas. Ele não tem dinheiro para fugir. E quando o mandado de prisão sair, a polícia vai estar de olho. Ele não vai a lugar nenhum. Saí do escritório segurando o envelope como se fosse uma arma. Porque era. Naquela noite, sentei na sala com uma garrafa de vinho, algo que não fazia há anos. Bebi devagar, saboreando, planejando. Amanhã iria até a casa verde água. Bateria na porta. E quando Roberto abrisse, quando me reconhecesse, quando aquele pânico cruzasse os olhos dele, eu sorriria e entregaria o envelope que destruiria tudo que ele construiu sobre as cinzas da minha dor. Porque era minha vez agora. Minha vez de assistir ele perder tudo. Minha vez de deixá-lo chorando, desesperado, impotente. Exatamente como ele me deixou por 6 longos meses. A justiça estava chegando. E ela tinha meu rosto. Sexta-feira, 10 da manhã. Estacionei o carro 3 casas antes da casa verde água. Peguei o envelope grosso do banco ao lado, respirei fundo 3 vezes. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de antecipação. 43 anos levaram a este momento. Desci do carro, caminhei devagar pela calçada. O dia estava quente, o sol de novembro castigando. Podia ouvir crianças brincando em algum quintal próximo, o som de uma novela vazando pela janela de uma casa, a vida normal seguindo seu curso enquanto eu me preparava para explodir a de alguém. Parei em frente ao portão. O Gol branco estava na garagem. Ele estava em casa. Toquei a campainha. Passos se aproximando. A porta se abriu. Cláudia, a mulher que vi pela janela naquele primeiro dia. Mais bonita de perto, rosto gentil, olhos curiosos. Pois não? Bom dia, estou procurando o Roberto. Ele está no fundo consertando a cerca. Posso ajudar em algo? Preciso falar com ele pessoalmente, é importante. Ela hesitou, avaliando-me. Uma senhora bem vestida, educada, nada ameaçador. Vou chamá-lo. Um momento. A porta se fechou. Ouvi vozes abafadas lá dentro. Então, passos mais pesados se aproximando. A porta abriu de novo. E lá estava ele, Osvaldo, meu marido, usando uma camiseta velha manchada de tinta, bermuda desbotada, chinelos, cabelo grisalho despenteado, suor no rosto. Mas era ele, inconfundivelmente. Nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento imediato, o choque, o medo. Helena, ele sussurrou, e ouvir meu nome daquela boca depois de tanto tempo foi como levar um tapa. Olá, Osvaldo. Sorri. Um sorriso frio, calculado. Ou devo te chamar de Roberto? Ele olhou para trás, para onde Cláudia provavelmente estava. Depois voltou os olhos para mim, desesperado. O que você está fazendo aqui? Vim trazer uma correspondência. Estendi o envelope. Notificação extrajudicial. Precisa assinar o recebimento. Ele não pegou. Apenas me encarou, pálido. Como você me encontrou? Não foi difícil. Você se escondeu muito mal, considerando. Mesma cidade, mesmas manias, mesma cara. Achou que nunca ia te encontrar? Que eu ia passar o resto da vida chorando no seu túmulo vazio? Helena, eu posso explicar. Pode? Ri, sem humor. Vai me explicar como você fingiu a própria morte? Como comprou o corpo de um moribundo? Como me deixou enterrar um estranho achando que era você? Como roubou quase 2 milhões de reais que eram meus também? Abaixa a voz, ele sussurrou, olhando nervoso para a casa. A Cláudia não sabe? Elevei a voz propositalmente. A Cláudia não sabe que Roberto Almeida não existe? Que você é Osvaldo Ferreira da Silva, casado legalmente comigo há 43 anos? A porta se abriu completamente. Cláudia apareceu, confusa. Roberto, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Osvaldo fechou os olhos, derrotado. Cláudia, volta para dentro. Eu sou a esposa dele, respondi antes que ele pudesse. A esposa legal, Helena Ferreira da Silva. Casada com Osvaldo Ferreira da Silva,
desde 1982. Esse homem que você conhece como Roberto é meu marido. Ele fingiu a própria morte há 6 meses para fugir de mim e ficar com você. O rosto de Cláudia perdeu toda a cor. Que absurdo é esse? Roberto, fala para ela que isso é mentira. Osvaldo abriu a boca, mas nada saiu. Não é mentira, continuei, implacável. Ele tem uma cicatriz na sobrancelha esquerda de quando caiu de moto aos 20 anos. Tem o dedo mindinho torto da mão esquerda, quebrado aos 15. Tem uma mancha de nascença no pescoço em forma de vírgula. Quer que eu continue? Ou você mesma pode conferir essas marcas que conhece tão bem? Cláudia olhou para Osvaldo, esperando que ele negasse. Mas ele apenas baixou a cabeça. Roberto! A voz dela saiu quebrada. Roberto, olha para mim. Fala que isso não é verdade. Cláudia, eu posso explicar? Ela recuou como se tivesse levado um soco. Meu Deus, é verdade. Tudo é verdade. Cláudia, me escuta. Você mentiu para mim! Ela gritou, e a dor na voz dela ecoou pela rua inteira. 25 anos! 25 anos você me enganou. Quem você é? Eu sou o mesmo homem que você conhece. Você nem tem nome verdadeiro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Roberto nem existe. Você é um... Ela não conseguiu terminar, virando-se e correndo para dentro da casa. Osvaldo deu um passo para segui-la, mas parou, olhando para mim com uma mistura de raiva e desespero. Está feliz agora? Destruiu minha vida? Sua vida? Minha voz saiu baixa, perigosa. Você destruiu a minha primeiro. 43 anos, Osvaldo. 43 anos eu fui sua esposa. Fiel, dedicada, presente. Criei nosso filho sozinha, enquanto você construía outra família. Chorei na sua falsa morte enquanto você recomeçava do zero, com dinheiro que era meu. Eu ia te deixar a casa, uma boa pensão. 4.500 reais? Cuspiu as palavras. Você levou quase 2 milhões e achou que 4.500 era generosidade? Eu trabalhei por aquele dinheiro. Nós trabalhamos. Enquanto você tocava as lojas, quem você acha que segurou a casa? Quem criou seu filho? Quem abriu mão de tudo para que você pudesse crescer? Silêncio. Ele não tinha resposta. Pega o envelope, ordenei. Com mãos trêmulas, ele pegou. Abriu. Começou a ler. Vi o rosto dele mudar de expressão conforme avançava pelas páginas. Choque, medo, pânico. Você está me processando? Por fraude, estelionato, falsificação de documentos, uso de identidade falsa, bigamia e ocultação de cadáver. Recitei de memória. Já pedi anulação do seu atestado de óbito. Em breve, Osvaldo Ferreira da Silva estará oficialmente vivo de novo, e então vai responder por tudo isso. Eu não tenho dinheiro para advogado. Deveria ter pensado nisso antes. Ah, espera. Sorri. Você tem dinheiro. Quase 2 milhões, aplicados em 3 bancos diferentes. Só que essas contas foram congeladas ontem por ordem judicial. Você não tem acesso a 1 centavo. Ele cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Helena, pelo amor de Deus. Amor de Deus. Ri, amarga. Você invoca o nome de Deus agora? Depois de comprar um cadáver? Depois de me fazer chorar sobre um túmulo vazio? Depois de viver uma mentira por 25 anos? Eu amava vocês duas. Eu não conseguia escolher. Então você fingiu morrer. Que corajoso! De dentro da casa, ouvíamos Cláudia chorando, soluços altos, desesperados. Ah, e mais uma coisa, acrescentei. Seu filho está preso. Prisão preventiva por estelionato, falsificação de assinaturas e tentativa de evasão de divisas. Ele tentou mandar 800 mil para o Paraguai ontem. Não deu certo. Osvaldo ficou branco. Marcelo. Você prendeu o Marcelo? Ele prendeu a ele mesmo quando decidiu roubar de mim. Quando falsificou minha assinatura em 15 documentos diferentes. Quando vendeu as lojas que eram metade minhas sem meu consentimento.
quando me deixou acreditar que meu marido estava morto enquanto embolsava milhões. Ele é seu filho. E você é meu marido, gritei de volta. Ou era. Agora você não é nada. Não é Roberto, porque Roberto não existe. E não é mais meu marido, porque em breve vou anular esse casamento por fraude. O que você quer de mim, Helena? Ele caiu de joelhos ali mesmo, na soleira da porta. Quer me ver destruído? Quer vingança? O quê? Olhei para ele, o homem que amei por mais de 4 décadas, o pai do meu filho, reduzido a isso, um homem velho, de joelhos, implorando. E não senti nada, nem pena, nem satisfação, nem raiva, só vazio. Quero o que é meu, disse calmamente. Cada centavo que você roubou, com juros e correção. Quero a verdade exposta. Quero que todos saibam que tipo de homem você é. E quero que você enfrente as consequências dos seus atos. Vão me prender. Sim, provavelmente. Eu tenho 73 anos, Helena. Cadeia nessa idade é sentença de morte. Deveria ter pensado nisso antes. Virei para ir embora. Helena! Ele gritou atrás de mim. Helena, por favor. Pelos anos que vivemos juntos, pela memória do que fomos. Parei, olhei para trás. A memória do que fomos. Osvaldo, nós nunca fomos nada. Porque eu era real, mas você era mentira. Do começo ao fim, você foi mentira. E fui embora. Entrei no carro, liguei a ignição. Pelo retrovisor, vi ele ainda de joelhos na porta, a cabeça entre as mãos. Cláudia apareceu atrás dele, chorando, gritando algo que não conseguia ouvir. A vida dele, a vidinha perfeita que construiu sobre minha dor, estava desmoronando, e eu tinha sido o terremoto. Dirigi para casa em silêncio, as mãos firmes no volante. Quando cheguei, liguei para a doutora Simone. Entreguei a notificação. E ele desmoronou, completamente. Ótimo, agora é só esperar. O mandado de prisão sai segunda-feira. Terça no máximo. E as contas? O dinheiro? Já estão sendo transferidas para um bloqueio judicial. Quando o processo terminar, você recebe tudo o que é seu. Com juros de 6 meses. Vai dar uns 2,4 milhões mais só da parte dele. 2.400.000 reais. Mais 1.600.000 das lojas. Mais a casa. Mais danos morais. 4 milhões de reais. 43 anos valiam 4 milhões de reais. Helena, você está bem? Estou, respondi, e era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem. Desliguei e fui até o jardim. Sentei no banco que Osvaldo instalou anos atrás, de onde se via o pôr do sol, e esperei a noite cair. Porque amanhã o sol nasceria em um mundo novo. Um mundo onde eu não era mais a viúva chorosa. Era a mulher que recuperou sua dignidade, e não pediria desculpas por isso. O mandado de prisão saiu na segunda-feira, às 14h. Doutora Simone me ligou assim que foi expedido. Polícia está a caminho da casa dele agora. Quer acompanhar? Não. Surpreendi a mim mesma com a resposta. Não preciso ver isso, porque já tinha visto o suficiente. Já tinha testemunhado a queda dele na sexta-feira, de joelhos na porta de casa. O resto era apenas formalidade. Mas a tarde ainda me reservava surpresas. Às 4h, Patrícia apareceu na minha porta. A esposa do Marcelo. Olhos vermelhos, sem maquiagem, roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Vim buscar suas coisas, disse, voz rouca. As roupas dele, os documentos, preciso levar para o advogado. Entre. Ela entrou hesitante, olhando ao redor como se entrasse pela primeira vez, embora tivesse estado naquela casa centenas de vezes nos 15 anos de casamento com Marcelo. As coisas dele estão onde sempre estiveram, disse. No quarto dele de infância. Pode pegar. Patrícia subiu as escadas. Ouvi gavetas sendo abertas, armários revirados. 20 minutos depois, ela desceu carregando 2 sacolas. Parou na sala, me encarou. A senhora está satisfeita? Destruiu nossa família completamente? Sua família se destruiu sozinha, respondi calmamente.
quando escolheram roubar de mim. Ele é seu filho. E mesmo assim me roubou. Falsificou minha assinatura. Me deixou chorando um morto falso enquanto embolsava milhões. Levantei. Caminhei até ela. Você sabia? Sabia do plano todo? Ela desviou o olhar. Marcelo me contou. Depois. Quando tudo já estava feito. E você não achou errado? Achei. Claro que achei. Mas o que eu ia fazer? Denunciar meu próprio marido? Eu fiz. Patrícia me olhou com raiva e respeito misturados. A senhora é fria. Sabia disso? Colocar o próprio filho na cadeia. Ele colocou a si mesmo lá. Eu só apresentei as provas. Me aproximei mais. E sabe qual a diferença entre mim e você, Patrícia? Você escolheu ficar quieta quando viu a injustiça porque era conveniente. Eu escolhi lutar, mesmo que doesse. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele vai ficar anos preso. Anos. E eu não sei se vou aguentar esperar. Então não espera. Você é jovem ainda. Tem 38 anos. Pode recomeçar. Como a senhora pode ser tão prática? Completei. Porque passei 43 anos sendo romântica, emocional, acreditando em família acima de tudo. E olha onde isso me levou. Sozinha, traída, roubada. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Patrícia pegou as sacolas, caminhou até a porta. Virou-se uma última vez. Ele te ama, sabe? Apesar de tudo, Marcelo te ama. Amor não rouba. Abri a porta para ela. Amor não mente. Amor não falsifica documentos. O que Marcelo sente por mim não é amor. É dependência, conveniência, talvez até culpa, mas não amor. Ela saiu sem responder. Na terça-feira, recebi uma visita inesperada. Cláudia. Quando abri a porta e a vi ali, fiquei surpresa. Ela parecia ter chorado por dias. Os olhos inchados, a pele sem vida, os ombros caídos. Posso entrar? Perguntou baixinho. Hesitei, depois me afastei da porta. Sentamos na sala. Ofereci café. Ela aceitou, mais por educação que por vontade. Vim devolver isso, disse, tirando algo da bolsa. Era uma aliança, dourada, simples. A aliança de casamento dele comigo. Ou melhor, do Roberto. Ela riu amargo. Nem sei mais como chamá-lo. Osvaldo, disse. O nome dele é Osvaldo Ferreira da Silva. Osvaldo. Ela testou o nome na língua como se fosse estranho. 25 anos e eu nem sabia o nome verdadeiro dele. Silêncio pesado entre nós. Por que você veio aqui? Perguntei. Porque preciso entender. Ela me encarou, desesperada. Preciso entender como alguém faz isso. Como alguém constrói uma vida inteira em cima de mentira. Como ele olhava nos meus olhos todos os dias e mentia. Se você descobrir, me conta, respondi. Porque eu também não entendo. Ele foi preso ontem. Você sabia? Sabia. Vieram 2 policiais. Na frente dos vizinhos, dos netos, as crianças choraram. Achavam que o vovô tinha feito algo terrível. E tinha. Eu sei. Ela limpou as lágrimas. Mas eles não entendem. Para eles, ele era só o vovô que consertava bicicletas e comprava sorvete. Senti uma pontada de algo. Não pena por Osvaldo, mas pelas crianças. Elas eram inocentes nisso tudo. Quanto você sabia? Perguntei. Sobre a vida dele antes de te conhecer? Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido de câncer, que ele tinha um filho com quem não se falava mais. Ela soltou um riso sem humor. Até isso era mentira. O filho dele te conhece. Estava envolvido na farsa toda. Estava. E agora está preso também. Cláudia assentiu, processando. A casa onde moramos está no meu nome. Comprei antes de conhecer ele, com dinheiro da minha primeira herança, quando minha mãe morreu. Pelo menos isso é meu. E o dinheiro dele? As economias? Bloqueadas. Não posso acessar nada, nem para pagar advogado para ele. Ela me olhou.
Não que eu fosse. Não sei se quero ajudá-lo depois de tudo isso. Você tem todo o direito de se proteger. Mas eu o amei. A voz dela quebrou. Eu realmente o amei. E agora descobri que nem sei quem ele era de verdade. Estendi a mão, segurei a dela. Duas mulheres enganadas pelo mesmo homem, sentadas na sala que ele compartilhou com uma enquanto construía outra vida com a outra. Eu também o amei, admiti. Por mais de 40 anos, e também não sei quem ele era. Ficamos ali sentadas por um tempo, em um silêncio solidário, duas vítimas do mesmo mentiroso. Quando ela se levantou para ir embora, parou na porta. Você vai conseguir o dinheiro de volta? Os milhões que ele levou? Vou. A justiça já determinou que seja devolvido tudo, com correção. Bom, ela assentiu. Você merece. Ficou com ele por muito mais tempo que eu. Sacrificou muito mais. Ambas sacrificamos, só de formas diferentes. Ela foi embora, deixando a aliança falsa sobre a mesa de centro. Peguei-a, pesei na mão. Mais uma mentira materializada em ouro. Joguei no lixo. Na quarta-feira, o processo criminal de Marcelo avançou. A promotora, doutora Flávia Mendes, me ligou para atualizar. Seu filho aceitou fazer delação premiada. Meu estômago apertou. O que significa isso? Significa que ele vai contar tudo em troca de redução de pena. Vai entregar documentos, gravações, detalhes do plano inteiro. Em troca, a pena dele pode cair de 8 para 3 anos e meio. Com bom comportamento, sai em 2. 2 anos. Marcelo sairia em 2 anos se colaborasse. E Osvaldo? A delação do seu filho prejudica muito a defesa dele. Com todos os detalhes sendo expostos, o Osvaldo não tem como negar. A pena dele pode subir para 10 anos. 10 anos. Osvaldo teria 83 quando saísse. Se saísse vivo. E você acha que eu deveria ter pena? Perguntei. Não. Acho que você deveria se orgulhar. Mulheres na sua situação geralmente ficam quietas por medo, por vergonha ou porque a família pressiona. Você lutou. E está ganhando. Ganhando. Será que era isso que eu estava sentindo? Vitória? Na sexta-feira, uma semana depois de ter confrontado Osvaldo, doutora Simone me chamou ao escritório. Tenho novidades. Ótimas notícias. Sentei, expectante. Primeiro, as lojas. A anulação das vendas foi aceita. Os compradores vão ser ressarcidos pelos bancos e as propriedades retornam ao espólio. Como Osvaldo está tecnicamente vivo agora, mas preso e sendo processado, o juiz determinou que você assuma controle total temporário. Pode vendê-las, administrá-las, o que quiser. Quanto valem hoje? Com o mercado atual, umas 3 lojas juntas, uns 3,8 milhões de reais. Valorizaram desde que seu filho tentou vender, 3 milhões e 800 mil. Segundo, o dinheiro do Osvaldo. Todos os 1,8 milhão foram transferidos para uma conta judicial. Com correção monetária e juros dos 6 meses, deu 2,1 milhões de reais. Metade é seu, 1,05 milhão. A outra metade fica bloqueada até o fim do processo criminal dele. E a casa? A casa onde vocês moravam está no seu nome há anos, por doação que ele fez. É sua, sem discussão. E os danos morais? Doutora Simone sorriu. O juiz foi generoso. Considerando o sofrimento psicológico, os 6 meses de luto fingido, a humilhação pública quando a verdade veio à tona, ele concedeu 800 mil reais em danos morais. Osvaldo vai ter que pagar, mesmo que tenha que vender tudo que possui. Fiz as contas mentalmente. 3,8 milhões das lojas. 1,05 milhão do dinheiro dele. 800 mil reais de danos morais. A casa, que valia uns 600 mil reais. Total, 6,25 milhões. 6 milhões e 250 mil reais. 43 anos de casamento reduzidos a um número. Quando recebo tudo isso? As lojas você já pode tomar controle. O dinheiro judicial será liberado em 30 dias. Os danos morais, quando o Osvaldo tiver bens para pagar, provavelmente vão penhorar o que ele tem em nome dele. Ele tem algo? Ferramentas da oficina de chaveiro,
Um carro velho, alguns móveis, nada que valha muito. Mas vamos pegar tudo, deixá-lo sem nada, completamente despojado, como ele me deixou quando fingi ser morto. Tem mais uma coisa, disse doutora Simone, séria. Marcelo pediu para falar com você, na prisão. Ele quer se desculpar pessoalmente. Meu coração apertou. Não quero vê-lo. Eu disse que você ia falar isso. Mas ele insistiu. Disse que precisa fazer isso antes de fechar a delação. Que não consegue seguir em frente sem pelo menos tentar pedir seu perdão. E se eu não for? Não é obrigada. Mas... Helena, posso falar como alguém que já viu muitos casos assim? Fale. Raiva faz bem. Justiça faz bem. Vingança, às vezes, até faz bem. Mas no final, o que cura de verdade é o fechamento. E talvez você precise ouvir o que ele tem a dizer. Não por ele. Por você. Fiquei em silêncio pensando. Vou pensar. Tá bom. Mas não demora muito. Ele está fragilizado. Prisão não é fácil, ainda mais para quem nunca imaginou que ia parar lá. Saí do escritório com a cabeça pesada. 6 milhões, meu filho na prisão, meu marido preso, minha vida virada do avesso. Mas pela primeira vez, eu tinha controle, tinha poder, tinha escolha. E agora precisava decidir. Que tipo de mulher eu queria ser daqui para frente? A que levava a raiva até o túmulo, ou a que escolhia seguir em frente? Levei 4 dias para decidir se visitaria Marcelo na prisão. 4 dias olhando para o telefone, toda vez que doutora Simone ligava, perguntando se eu tinha tomado uma decisão. 4 dias revirando memórias. O menino pequeno que corria pela casa, o adolescente que me abraçava quando tirava boas notas, o homem que chorou no meu ombro quando a esposa teve o primeiro aborto espontâneo, e o mesmo homem que falsificou minha assinatura 15 vezes. Na quinta-feira de manhã, finalmente liguei para a doutora Simone. Vou, hoje à tarde. Quer que eu vá com você? Não, preciso fazer isso sozinha. A penitenciária regional ficava a 40 minutos da cidade. Um prédio cinza, cercado de muros altos e arame farpado. Estacionei no visitante, passei pela revista, troquei minha bolsa por um número de plástico. Me levaram para uma sala pequena com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato. Uma janela pequena com grades deixava entrar um fio de luz. Esperei. 10 minutos depois, a porta se abriu. E lá estava ele. Marcelo tinha emagrecido. O uniforme laranja ficava largo no corpo. A barba tinha crescido, desalinhada, olheiras profundas, mas foi o olhar que me partiu. Vazio, derrotado, sem aquele brilho de confiança que sempre teve. Sentou na cadeira de frente para mim, mãos trêmulas sobre a mesa. Mãe, a voz saiu quebrada. Você veio. Vim. Silêncio constrangedor. Ele mexia nas mãos nervosamente, sem saber por onde começar. Eu não sei o que dizer. Passei uma semana pensando no que falar e agora não tenho palavras. Então escuta. Minha voz saiu firme. Eu vim aqui porque a doutora Simone disse que você precisa de fechamento antes da delação. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Não vim aqui para te perdoar. Vi a dor cruzar o rosto dele. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão. Mas, mãe, eu preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Nunca. Mas machucou. Profundamente. Eu sei. Lágrimas começaram a cair. Todo dia aqui dentro eu penso nisso. Penso em como você deve ter se sentido quando descobriu. A traição, não só do papai, mas minha também. E eu me odeio por isso, mãe. Me odeio tanto. Ódio de si mesmo não muda o que você fez. Eu sei, mas eu preciso que você entenda o contexto. Quando o papai me procurou com aquele plano insano, eu tinha acabado de descobrir as dívidas. 800 mil reais, mãe. As lojas estavam afundando. Se a senhora pedisse divórcio e levasse metade, não ia sobrar nada. As lojas iam fechar, os funcionários iam ser demitidos, tudo que o papai construiu ia
Tudo que nós construímos, corrigi. Eu estava lá, Marcelo, em cada decisão, em cada sacrifício. Eu abri mão da minha carreira de costureira para cuidar de você enquanto seu pai construía o negócio. Eu era sócia nisso também, mesmo que não estivesse no papel. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Você tem razão. Eu fui egoísta. Pensei só no patrimônio, no dinheiro, no futuro que eu tinha planejado. E no processo, esqueci que você é minha mãe, que me deu tudo, que merecia respeito acima de qualquer coisa. E mesmo sabendo disso tudo, você falsificou minha assinatura. 15 vezes. Eu estava desesperado. As dívidas estavam crescendo, os credores ameaçando processar, eu precisava vender as lojas rápido. Então deveria ter me contado a verdade. Bati na mesa, fazendo-o pular. Deveria ter chegado para mim e dito: Mãe, o papai não morreu, ele fugiu e deixou um monte de dívidas. Preciso da sua ajuda para resolver isso. Eu teria ajudado, Marcelo. Teria assinado o que fosse preciso, teria trabalhado junto com você para salvar o negócio. Mas a verdade era horrível demais. O papai tinha fingido a própria morte, tinha comprado um cadáver, eu estava envolvido. Como eu ia contar isso? Com coragem, com honestidade. 2 coisas que aparentemente não correm na nossa família. Marcelo soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu estraguei tudo. Perdi você, perdi a Patrícia. Ela pediu divórcio ontem. Perdi minha liberdade, minha reputação. Tudo. Patrícia pediu divórcio? Disse que não pode esperar 2 ou 3 anos por alguém que ela nem sabe mais quem é. Que vai recomeçar, encontrar alguém honesto. Ele riu amargo. Não culpo ela. Respirei fundo, sentindo o peso da situação. Marcelo, você vai ficar preso aqui por no mínimo 2 anos se colaborar. Talvez 3. E quando sair, vai ter ficha criminal. Dificuldade para arrumar emprego. Julgamento social. Vai ser duro. Eu sei. E eu não vou facilitar para você. Não vou pagar advogado, não vou depositar dinheiro na sua conta, não vou ficar visitando toda semana. Você fez escolhas adultas. Agora enfrenta consequências adultas. Eu entendo. Mas... Hesitei, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você sair, se você tiver aprendido algo de verdade, se tiver mudado de fato, talvez, possamos reconstruir alguma coisa. Não a relação de antes. Essa morreu. Mas algo novo, baseado em honestidade. Ele levantou o rosto, olhos esperançosos. Você está dizendo que há chance. Estou dizendo que não vou te abandonar completamente, mas também não vou fingir que está tudo bem. Vai levar anos, Marcelo. Anos para você recuperar minha confiança. E talvez nunca recupere totalmente. Mas pelo menos não vou te riscar da minha vida como você tentou me riscar das suas decisões. Mãe. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Olhei para ela. A mão do meu filho, que me abraçou quando criança, que segurei quando atravessávamos ruas, que falsificou minha assinatura 15 vezes. Após alguns segundos, segurei brevemente. Um aperto rápido, sem calor. Mas segurei. Use esse tempo aqui dentro para pensar, Marcelo. Para realmente refletir sobre o tipo de homem que você quer ser. Porque o homem que você era, esse eu não reconheço mais. Vou fazer isso, prometo. Não me prometa, apenas faça. Levantei para sair. Mãe? Ele me chamou quando cheguei à porta. Virei. Obrigado, por vir. Por não desistir completamente de mim. Sou sua mãe, Marcelo. Vou sempre te amar. Mas amor não significa aceitar tudo cegamente. Às vezes, amor significa deixar a pessoa enfrentar as consequências dos próprios atos. Para que aprenda. Saí da sala. Devolvi o número de plástico, peguei minha bolsa. Quando cheguei ao carro, deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei pelo filho que perdi, pelo homem que ele poderia ter sido, pela relação que nunca mais seria a mesma. Mas também chorei de alívio, porque tinha feito a coisa certa, mesmo doendo. 3 meses depois.
Sentada na primeira classe do voo para Lisboa, com uma taça de vinho branco na mão, olhei pela janela enquanto o Brasil ficava para trás. Ao meu lado, Carmen e Beatriz, minhas amigas de infância, riam de alguma coisa no tablet. Estávamos indo para um cruzeiro de 25 dias pelo Mediterrâneo. Espanha, Itália, Grécia, Turquia. Todos os lugares que Osvaldo sempre prometeu me levar e nunca levou. Agora eu ia, sozinha. Bem, com minhas amigas, mas sem depender de homem nenhum. As lojas tinham sido vendidas por 3,9 milhões de reais. Investi metade em aplicações seguras que me davam 15 mil reais por mês de renda passiva. A outra metade separei para projetos. O primeiro projeto, doei 300 mil reais para uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência patrimonial e financeira. Mulheres como eu, que tinham sido roubadas, enganadas, manipuladas por familiares. O segundo projeto, comprei um pequeno ateliê no centro e voltei a costurar. Não porque precisava do dinheiro, mas porque tinha sido minha paixão antes de abrir mão dela para ser só esposa e mãe. Agora, aos 69 anos, estava resgatando quem eu era antes de tudo isso. Osvaldo tinha sido condenado a 8 anos de prisão. Com a delação do Marcelo, não conseguiu reduzir nem um dia. Estava cumprindo pena em regime fechado. Cláudia não visitava mais. Os netos nem sabiam direito onde ele estava. A família inventou que ele tinha se mudado para longe. Marcelo cumpria sua pena em regime semiaberto desde o mês passado, por bom comportamento. Trabalhava numa marcenaria dentro da prisão, ganhando um salário mínimo. Patrícia tinha se divorciado e já estava namorando outra pessoa, segundo me contaram. Eu o visitava uma vez por mês. Conversas curtas, ainda tensas, mas ele estava diferente, mais humilde, mais consciente. Talvez a prisão estivesse realmente mudando algo nele, ou talvez fosse só impressão minha. O tempo diria. Helena, você está bem? Carmen me cutucou. Ficou quieta de repente. Estou ótima, sorri. E era verdade. Só pensando em como a vida pode mudar em poucos meses. Mudou para melhor, disse Beatriz, levantando a taça dela. Um brinde à nossa amiga que foi até o fundo do poço e voltou mais forte. Não sei se voltei mais forte, refleti. Mas voltei mais consciente, mais atenta, mais eu mesma. Isso é ser forte, disse Carmen sorrindo. Porque força não é não cair. É levantar depois que cai. Brindamos. O avião decolou, e enquanto subíamos acima das nuvens, pensei em tudo que tinha perdido e tudo que tinha ganhado. Perdi a inocência, a capacidade de confiar cegamente, a fantasia de que família era sagrada por definição, mas ganhei autoconhecimento, independência, a certeza de que podia sobreviver ao pior e ainda assim escolher viver, não apenas existir. 6 meses depois do cruzeiro. Era uma manhã de sábado quando recebi a ligação. Helena, é a doutora Simone. Bom dia. Aconteceu algo? Osvaldo. Ele teve um infarto na prisão ontem. Estava na enfermaria. Não resistiu. O telefone quase escorregou da minha mão. Ele morreu? Sim, de verdade dessa vez. O corpo está sendo liberado para a família. Como vocês tecnicamente ainda eram casados, você é a responsável legal. Osvaldo estava morto. Dessa vez, de verdade. Senti nada. Nem tristeza, nem alívio, nem raiva. Apenas um vazio distante. O que preciso fazer? Precisa decidir sobre o funeral. Se quer enterrá-lo, cremar, onde? Pensei no jazigo de mármore italiano que custou 89 mil reais. Onde estava enterrado um desconhecido. Crema ele e joga as cinzas no mar, sem cerimônia. Tem certeza? Absoluta. Ele já teve um funeral. Um bem caro, aliás. Não vai ter outro. E o Marcelo? Ele já foi notificado. Está pedindo para ir ao funeral. Não tem funeral. Ele pode se despedir das cinzas depois, se quiser. Mas não vou fazer espetáculo. Não de novo. Desliguei e fiquei sentada em silêncio na varanda do meu ateliê. Osvaldo estava morto. O homem que amei por 43 anos.
O homem que me traiu por 25. O homem que fingiu a própria morte para me abandonar. Agora estava realmente morto. E eu sentia paz. Porque não devia mais nada a ele. Nem amor, nem ódio, nem perdão. Ele era apenas parte do meu passado agora. Uma parte dolorosa que me ensinou lições valiosas. Um ano depois de tudo ter começado. Estava no ateliê, costurando um vestido de noiva para a filha de uma cliente, quando Marcelo apareceu na porta. Tinha saído da prisão há 3 semanas, em liberdade condicional. Estava mais magro, cabelos cortados curtos, uma barba bem feita. Usava roupas simples, jeans e camisa branca. Mãe, posso entrar? Pode. Ele entrou devagar, olhando ao redor. O ateliê era pequeno, mas aconchegante. Manequins com tecidos, máquinas de costura, rolos de linha colorida. Meu espaço. Ficou bonito aqui. Obrigada. O que te traz? Ele respirou fundo. Vim me despedir. Despedir? Estou me mudando para Porto Alegre. Consegui emprego numa marcenaria lá. É recomeço total, longe de tudo, de todos, onde ninguém conhece minha história. Entendo. E antes de ir, eu precisava te agradecer. Agradecer? Por não ter desistido de mim, por ter me visitado na prisão, mesmo quando eu não merecia. Por ter vindo no enterro das cinzas do papai comigo. Por ter me dado essa última chance de ser alguém melhor. Coloquei a costura de lado, levantei. Marcelo, eu não te dei chance nenhuma. Você que está construindo isso, com trabalho, com escolhas diferentes, com humildade. Isso é todo mérito seu. Mesmo assim, você poderia ter me abandonado completamente, e não abandonou. Porque sou sua mãe. E mães não abandonam, mas também não acobertam. Essa foi minha maior lição esse ano. Amor verdadeiro é deixar a pessoa enfrentar as consequências e crescer com elas. Ele assentiu, olhos marejados. Vou fazer dar certo em Porto Alegre. Vou reconstruir minha vida do zero. E um dia, vou te fazer se orgulhar de mim de novo. Já estou orgulhosa do homem que você está tentando ser. Ele se aproximou, hesitante. Abri os braços e, pela primeira vez em mais de um ano, abracei meu filho de verdade. Não um abraço protocolar, mas um abraço de mãe. Quando ele saiu, levando apenas uma mala e um futuro incerto, fiquei na porta do ateliê vendo-o partir. E percebi que tinha conseguido algo raro. Tinha transformado dor em crescimento, traição em sabedoria, perda em recomeço. Hoje, 2 anos depois de ter visto Osvaldo vivo naquele supermercado, acordo todos os dias na minha casa, vou para meu ateliê, costuro minhas peças, tomo café com minhas amigas. Tenho 15 mil reais de renda passiva por mês. Meu ateliê fatura outros 8 mil reais. Não preciso de nada nem de ninguém. Marcelo me liga toda semana de Porto Alegre. Está namorando uma moça de lá, honesta, trabalhadora. Diz que um dia quer me apresentar ela. Talvez eu vá, ou talvez peça para virem aqui. Não visitei o túmulo vazio de Osvaldo, desde que descobri a verdade. Mandei colocar uma placa simples. Aqui jaz um desconhecido, que encontre paz. Porque aquele túmulo nunca foi do meu marido, foi da minha inocência. E essa, sim, merecia descansar em paz. Às vezes, quando estou costurando, penso em tudo o que aconteceu e me pergunto, valeu a pena? Destruir minha família, colocar meu filho na prisão, expor publicamente toda aquela dor? E a resposta é sempre a mesma. Sim, porque aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que amor próprio vale mais que qualquer laço familiar baseado em mentira. Aprendi que nunca é tarde para exigir justiça, que 70 anos não significa que você tem que aceitar tudo calada, que idade traz sabedoria, mas também coragem, e principalmente, aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou, é reconstruir você mesma, mais forte, mais livre, mais você do que nunca,
Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que mais te impactou nessa jornada. Cada história que compartilho aqui é um lembrete de que nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. Curta este vídeo se você acredita que dignidade não tem idade. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de superação, justiça e recomeços. Porque no final, não importa quantos anos você tem ou quanto tempo perdeu vivendo uma mentira. O que importa é a coragem de acordar um dia e dizer: daqui para frente eu escolho a verdade. Eu escolho a mim mesma. E essa escolha, meus amigos, essa escolha muda tudo. Fim.